Olá, eu não posso esconder minha empolgação aqui ao fazer esse vídeo que vai ficar aí para posteridade com certeza, porque fala de um assunto no qual eu sou apaixonado, que é a proteção patrimonial, né? Proteger seu dinheiro contra ladrões, especialmente ladrões que vêm do Estado, né? Advogados, cortes e agentes estatais. Muita gente me pergunta, Iago, e os tais processos contra médicos nos Estados Unidos? E eu acho isso muito curioso, porque os Estados Unidos são um dos maiores paraísos fiscais do mundo. Você não acredita, né? Pois é, eu vou te mostrar, você vai entender hoje por que os Estados Unidos é o equivalente hoje ao que era a Suíça na década de 90, até melhor, né? As pessoas não acreditam, mas eu vou te mostrar. Vem dinheiro do mundo inteiro para cá, porque aqui é um paraíso fiscal de proteção patrimonial, entre outras coisas, claro, toda a segurança que os Estados Unidos oferecem. Isso é mais irônico ainda, porque o Brasil, o risco jurídico do Brasil é enorme, né? Todo empresário brasileiro abre empresa fora, o que mais tem empresário brasileiro abrindo LLC, né, PJ aqui nos Estados Unidos, porque você vai perceber que no Brasil não existe segurança jurídica nenhuma. Você vai perceber isso agora. Mas é um assunto muito importante, muita gente me pergunta sobre isso. Então, a gente vai escalando aqui. Eu vou te contar tudo o que eu li e tudo que o meu mentor me ensinou. Eu devo muito a um empresário, um médico que eu acompanhei na Flórida. Ele é dono de clínica da dor e ele que me ensinou e me introduziu a esse mundo de asset protection, tá? Você vai perceber o seguinte: uma coisa é o que dizem que você está devendo. Outra coisa é quanto do seu patrimônio eles conseguem alcançar. E nos Estados Unidos, aqui o sistema dos advogados, o sistema judiciário aqui, os advogados aqui, eles são os melhores do mundo em proteção patrimonial. Então, basicamente, você fazendo as coisas direitinho, ninguém consegue tocar no seu dinheiro, não importa quantas vezes te processem, é irrelevante, tá? Então, não interessa quanto dizem que você deve, interessa quanto do seu patrimônio conseguem tocar, e na prática você consegue ser intocável nos Estados Unidos com as estruturas certas. É claro que a gente não vai trazer uma bomba atômica para uma briga de formiga, então eu vou trabalhando aqui, né, do médico recém-formado até o grande empresário. Não tem por que você ter uma estrutura gigantesca se você é o médico aí clínico recém-formado ganhando US$ 30.000 por mês, né? Mas à medida que você vai escalando, e os advogados assim que processam os escritórios sabem muito bem disso, à medida que seus anos de carreira vão avançando, você vai montando patrimônio, você vai ficando mais apetitoso para os escritórios de advocacia que querem te processar, e aí você vai montando estruturas que vão te proteger contra quaisquer processos, tá? Você vai ver como isso é fascinante e como a gente é leigo nesse assunto, né? E geralmente muito garoto me pergunta, mas é interessante como o médico é financeiramente alienado. E é por isso que, por muitos anos, eles foram o alvo preferencial de escritórios nos Estados Unidos, que é médico é notoriamente conhecido por ser analfabeto financeiro, né? Mas com o passar dos anos, muitos médicos aprenderam a lição e você, como médico estrangeiro, tem que aprender também para não ser um alvo fácil, tá bem? Então, montei aqui essa apresentaçãozinha junto com a minha querida Manu e vamos que vamos. É fascinante, cara, é fascinante. É um tema que eu sou apaixonado. Para falar uma obviedade, eu não sou advogado, eu sou apenas médico nos Estados Unidos. Então, nada aqui é conselho legal. Se você está passando por um processo, procure um bom advogado, obviamente, tá? Isso aqui é o que eu aprendi com meus estudos, a minha experiência, especialmente graças a um grande médico e empresário da Flórida que me introduziu a este mundo. Então, vamos falar agora sobre processos e proteção patrimonial, blindagem patrimonial. Você vai ver como é interessante. Então, historicamente, os médicos estão, por motivos óbvios, entre os profissionais mais processados dos Estados Unidos, né? Em média, o médico é processado a cada 7 anos. E muita gente acha que a grande causa aqui de dor de cabeça para médico é um processo com a na prática. Na verdade, de longe, a maior causa aqui de médico tomando sufoco é divórcio, tá? Mas a gente fala disso outro dia. As especialidades com mais alto risco é GO, cirurgia e emergência. Médicos, se você fizer uma lista aqui das 10 profissões que pagam melhor nos Estados Unidos, 7 ou 8 serão especialidades médicas. Então é claro que os advogados enchem os olhos,
tudo quanto é lugar aqui nos Estados Unidos, você vê outdoor com propaganda de escritório de advocacia especializado em processar médico, né? Ah, você sofreu algum dano médico, procura a gente. Você vai ver como, ao longo dos anos, especialmente a partir dos anos 2000, a medicina e os próprios advogados de defesa criaram sistemas assim de blindagem patrimonial. Mas você precisa saber que isso existe. O meu mentor ele contava, né, que os escritórios eles miram especialmente médicos com aproximadamente 5 anos de atuação porque ainda são muito ingênuos e já conseguiram criar algum patrimônio. O médico recém-especializado, recém-formado, ele é ingênuo, mas não tem patrimônio nenhum, então não vale a pena para o escritório. Eles miram em quem tem mais ou menos 5 anos de atuação, porque ainda não aprendeu a se proteger e já tem um patrimôniozinho. Então eu já estou te vacinando contra isso, né? Quanto é que vale esse vídeo que eu estou te dando gratuitamente? Primeira linha de defesa, e a linha de defesa mais óbvia, tá? O que que acontece? Aqui nos Estados Unidos, você sempre paga seguro, ou quase sempre. Por muitos anos, teve farra nos Estados Unidos dos processos serem milionários. A maioria dos estados nos Estados Unidos hoje, eles têm cap, eles têm limite para processo contra os médicos, né? Porque alguns estados começaram com esses limites, os médicos se mudaram para lá, e aí todos os outros estados, a maioria dos outros estados começou a criar limites também. Então hoje a maioria dos estados aí vai ter um limite, você só pode processar um médico em até US$ 250 mil, e o seguro fica por volta de US$ 250 mil também. Então você vai pagar seu seguro. Na verdade, quem paga o seu seguro, se você é empregado, é o seu empregador. Seu empregador vai pagar seu seguro para você e os gastos com seu seguro, seu empregador consegue abater do imposto dele. Se você tem seu próprio consultório, sua própria clínica, você paga seu seguro e você mesmo abate como uma business expense, tá? Você deduz isso do seu imposto tranquilamente. Você tem um custo médio aí de US$ 7.500 por ano, né, para a maioria das especialidades. GO, por ser mais processada, chega a US$ 46.000 por ano. Seu empregador vai, se você for empregado, como eu disse, seu empregador paga seu seguro e abate do imposto dele, né? Evidentemente, se você tem um seguro de 1 milhão e existe um veredito de 10 milhões, você está com 9 milhões aí de condenação. Mas, como eu disse, a maioria dos estados já tem cap de processos, então não pode ser acima de US$ 250 mil. Além disso, você vai ver que essa é só a primeira linha de defesa. Não importa quanto dizem que você deve, importa quanto podem alcançar do seu patrimônio. Então, 26 estados já colocam limites aí de processos contra médicos, tá? Texas é US$ 250 mil, Califórnia é 350 mil a 750 mil, Massachusetts 500 mil, Ohio 250 mil. Então, alguns estados não têm cap, né? Então tem que lembrar disso. Quanto você atuando num estado sem cap, sem limite, você tem que caprichar na sua proteção patrimonial. A gente vai falar disso. Agora a gente vai começar a falar da verdadeira proteção, tá? A verdadeira proteção não está nos seguros. O médico que me ensinou isso mesmo na Flórida, ele já não pagava mais seguro, porque ele já tinha uma estrutura de blindagem patrimonial muito, muito boa, né? Extremamente sofisticada, né? Por exemplo, você teve um caso aí de um cirurgião em 2023, foi condenado em 43 milhões, ele estava no estado que não tinha cap, e o seguro cobriu apenas uma fração disso, né? Muita gente se preocupa com seguro contra a má prática, né? Contra esses processos assim por atuação médica. Na verdade, o perigo mesmo, de longe aqui nos Estados Unidos, 99% das causas aqui vai ser divórcio, né? Divórcio aqui é muito caro. Então a gente vai falar agora de blindagem patrimonial, tá? O que que acontece, pessoal? Ninguém vai preso por dívida. Dever não é crime. Se dever fosse crime, todos os estados do mundo, todos os governos do mundo, todos os presidentes do mundo estariam na cadeia. Os maiores devedores do mundo são os governos, então dever não é crime. Não existe escravidão por dívida, não existe prisão por dívida, né? Claro, tem a questão de pensão e tal, mas a gente está falando aí de dívidas normais, né? Não existe, ninguém vai preso por dever. Dever não é crime. O que é a blindagem patrimonial? Blindar o seu patrimônio é você colocar os seus ativos, o seu patrimônio, de uma maneira em que eles não podem ser tocados por processos. Por exemplo, né? Existem maneiras legais de fazer isso e existem maneiras assim, vamos dizer, off-label, né? Quando o pequeno empresário brasileiro ele usa alguém de laranja, né? Isso é ilegal, mas isso é uma espécie bem primitiva
de proteção patrimonial, porque você só vai ser processado naquilo que está no seu nome e naquilo que é alcançável, né? Deixa eu te dar um exemplo, né? Vamos supor que você seja condenado hoje a US$ 1 milhão, né? Primeira coisa, salário, né? Em vários estados dos Estados Unidos, você tem, quer dizer, em todos os estados dos Estados Unidos existem limites de penhora de salário, tá bem? Então, se você é empregado, você foi condenado em um processo, ninguém pode penhorar 100% do seu salário. Em alguns estados, por exemplo, no Texas, salários são impenhoráveis, então, por dívidas comuns, né? Claro, questão de pensão alimentícia e tudo é outra história, mas dívidas comuns, processos judiciais, assim, indenizações de processos, salários são impenhoráveis, tá? Nos outros estados tem limite aí de acordo com a dívida, mas, por exemplo, 25%. Então, salários é assim uma das camadas mais fáceis de serem alcançadas, mas você tem esse limite aí e é claro que à medida que você vai estruturando o seu patrimônio, você vai depender cada vez menos e menos de salários. Segunda coisa, tá? A sua casa própria, né? O chamado homestead. Homestead é o que seria aqui o que no Brasil seria chamado de bem de família, né? Aquilo que é bem de família, sua casa principal, tá? Não pode ser tocada por processos. Em alguns estados dos Estados Unidos, não existe limite para o valor da sua casa principal. Então, por exemplo, no Texas não tem limite. Você pode ter uma casa de US$ 50 milhões que ninguém pode tocar. Na Flórida também não tem limite, né? Teve um caso recente aí de um milionário que estava sendo processado. Ele botou o patrimônio dele numa mansão na Flórida, botou como homestead dele, uma casa assim de mais de US$ 30 milhões. Ninguém conseguiu tocar nessa casa porque é o equivalente ao bem de família. Na verdade, é uma proteção muito mais forte do que no Brasil se diz bem de família, né? Porque no Brasil, bem impenhorável se penhora, né? Tem um monte de exceções lá em penhorabilidade. Recentemente teve um caso de um ator da Globo, ex-ator da Globo, penhoraram a única casa dele, bem de família, para pagar dívida trabalhista, né? Vê se tem cabimento um negócio desse. E no Brasil, o nego ainda acha que o problema nos Estados Unidos é processo, sendo que nos Estados Unidos a legislação de proteção patrimonial é muito mais forte, a segurança jurídica é muito mais forte, tá? Então, no Texas e na Flórida, por que que tanta gente compra casa na Flórida, compra casa no Texas, grandes empresários? Porque você pode colocar sua residência principal aqui no Texas ou na Flórida e ela pode valer milhões e ninguém pode tocar, ela não é penhorável em processo, tá? Simples assim. Evidentemente, imóveis são, em geral, um bom investimento porque eles tendem a se valorizar acima da inflação. Então, você protege seu patrimônio contra a inflação, tem sempre a valorização e contra processos. Além de aluguéis, né, de aluguel não, porque vai ser sua residência principal, né? Mas existe todo o equity da propriedade, você pode alavancar, enfim. A gente fala disso em outro vídeo. Isso aí é o mais básico, tá? Então, são seus bens pessoais, seu salário, se você for empregado, e sua casa própria. Mas, à medida em que você abre uma empresa, porque assim, enquanto você é empregado, você é um médico ali normal, está trabalhando, cara, o que se vierem para cima de você, virão para cima da indenização do seguro, tá? Geralmente, os próprios escritórios de advocacia, quando eles pegam um processo, eles bancam o processo do bolso deles, tá? As horas dos advogados lá são eles que bancam. Então, eles já processam pelo valor do seguro, que é US$ 250 mil. Então, não vale a pena ficar indo atrás de salário, tá? E quanto mais patrimônio você tem, menos você depende de salário, né? Aqui nos Estados Unidos, à medida que você monta uma empresa, você quer que o seu salário seja o menor possível, porque salário também é facilmente taxado, né? Por exemplo, teve um ano desses aí que o salário do Zuckerberg no Facebook foi US$ 1, né? O salário lá do Elon Musk na Califórnia, eu acho que era US$ 50 mil por ano. Isso aí é renda de taxista aqui nos Estados Unidos. Mas é porque salário é facilmente taxado. Então, quanto mais patrimônio você constrói, menor você quer que seja o seu salário. Então, essa é a primeira camada, mas a verdadeira camada acontece da seguinte forma: uma coisa é a sua pessoa física, outra coisa é uma pessoa jurídica. Uma coisa é você, outra coisa é a sua empresa. Então, não é porque a sua empresa foi processada que você está sendo processado, não é porque você está sendo processado, na sua pessoa física, que uma empresa na qual você é sócio será processada também. E você pode ter várias empresas. E uma empresa pode ser dona de outra empresa. E uma empresa pode se estar dentro de outra empresa, estar dentro de outra empresa, e no final ninguém consegue rastrear quem é o dono.
E essas empresas não precisam estar nos Estados Unidos, especialmente não precisam estar no estado em que você atua. As leis nos Estados Unidos são diferentes, né? As cortes de um estado não têm poder sobre o outro automaticamente. Então, um princípio básico do empreendedorismo é nunca deixar seu patrimônio na legislação em que você atua. Se você atua no Texas, você vai deixar seu patrimônio, por exemplo, em Delaware, talvez, ou em Nevada, né? No Brasil, por exemplo, né, como é mais unificado, o empresário brasileiro não deixa o patrimônio dele no Brasil, ele abre conta offshore, né, que o pessoal chama. Você vai entender do que eu estou falando. Os Estados Unidos são um dos maiores paraísos fiscais do mundo. Tá? Aqui existe o Quarteto de Ouro, Dakota do Sul, Nevada, né, onde fica Las Vegas, Delaware e Wyoming. São estados com zero imposto de renda estadual, privacidade absoluta e uma proteção assim enorme quanto a credores, quanto a processos, né? Você vê aí os relatórios do Pandora Papers, você tem bilionários do mundo inteiro colocando dinheiro nos Estados Unidos. South Dakota, por exemplo, Dakota do Sul é conhecida como a mini Suíça. Ela detém mais de 367 bilhões de ativos em trusts. O que é trust? Trust é uma PJ que você abre uma empresa para administrar e guardar seu patrimônio, tá? Seus investimentos, seu dinheiro, imóveis, o que quer que seja, uma empresa, né? E evidentemente ela não está no seu nome, ela está no nome do trustee, né, que é o administrador. Então, ainda que você seja processado, sua clínica seja processada, não importa. O que está dentro do trust não é você. Ninguém consegue tocar. Mas ainda se esse trust for privado, é muito difícil rastrear, mas ainda se não estiver sob a legislação na qual você está atuando, né? Você atua no Texas, você tem um trust, por exemplo, em Delaware. Esses trusts, eles são muito privados, é muito difícil rastrear. E mesmo rastreando, eles não estão sob o seu nome, eles são administrados por outra pessoa. Não é você, entendeu? Então, isso aí é o equivalente legalizado do laranja, né? Quem usa, tem esse ditado, né? Quem usa laranja é pobre, rico usa offshore, usa trust. Só para você ter uma ideia do que é o poder de paraíso fiscal dos Estados Unidos, tá? Você pode criar trusts perpétuos, né? Por exemplo, Nevada, você pode criar um trust só de 365 anos. Nos outros estados, os trusts eles são perpétuos, né? Com 0% de imposto de renda estadual. E por que que isso é muito importante? Porque você também consegue passar riqueza geracional. Não existe imposto de herança. Por quê? Porque a empresa não morre. Então é engraçado que o pessoal fala, ah, Estados Unidos tem imposto de herança. Não, não tem, a empresa não morre. Só quem paga imposto de herança em qualquer lugar do mundo é pobre. Infelizmente, imposto sempre acaba afetando quem é mais pobre. À medida que você monta patrimônio, você vai colocar seu patrimônio numa empresa. Por questão de otimização fiscal, a empresa paga muito menos imposto, consegue abater um monte de coisa, e empresa não morre, além de ter, tem essa enorme camada de proteção contra processos. Então, é engraçado, né? O pessoal pergunta de imposto nos Estados, pergunta de processo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um paraíso fiscal, tem vários estados aqui especialistas nisso. E no Brasil, meu Deus do céu, no Brasil você pesquisa aí no Jus Brasil, né, dono de padaria que teve aposentadoria penhorada por causa de dívida trabalhista. O cara tinha uma padaria, fechou, faliu no processinho de CLT, o cara teve aposentadoria penhorada. Esse ator da Globo aí, que todo mundo saiu notícia há pouco tempo, a única casa que ele tinha é penhorada por causa de dívida CLT também. Então, sim, o risco jurídico do Brasil é enorme, cara. Tanto é que empresário brasileiro, um empresário pequeno, coitado, ele acaba tendo que colocar laranja. O empresário que já fica maiorzinho, a primeira coisa que ele faz é abrir offshore. Né? Agora, por exemplo, o pessoal vem muito para o Paraguai, né? Então, só para você entender, né, o famoso trust, né? É uma empresa e você passa os ativos para essa empresa. Ela é administrada pelo chamado trustee e, evidentemente, se esse bem não está no seu nome, você perdendo um processo aí, tomando uma indenização, não tem nada a ver com você. Então, ninguém pode forçar o trustee a transferir esse patrimônio para você. Evidentemente, uma coisa é controle, outra coisa é ser dono. Então, você não é dono no papel, mas você controla. Então, existe o ditado aqui nos Estados Unidos: os ricos eles não são donos de nada, eles controlam tudo. Eles deixam tudo no nome de administradores de trustees de empresas. Né? Curiosamente, muita gente aqui, muito empresário, quando vai casar, ele abre trust, porque no caso de divórcio, alguma coisa assim, o trust que ele abriu fica intocável. Agora vamos para o nível seguinte de proteção, né? O nível máximo de proteção, porque
Você atuando nos Estados Unidos, existem esses estados que são paraísos fiscais, mas existem legislações com o nível de proteção patrimonial que é inigualável, né? As Bahamas foram famosas por isso, a Suíça também. A Suíça acabou abrindo muitas pernas, tá? Então a Suíça era muito famosa por isso na década de 90, hoje não mais. As Bahamas são famosas até hoje, né? O que que é o offshore? Offshore é você abrir uma empresa fora do país em que você atua. Por que que isso é tão interessante? Porque uma decisão judicial no país em que você tem empresa não tem poder sobre a sua empresa, que na verdade é sua, mas não é, né? Não está no seu nome, a sua empresa num país estrangeiro. Você precisa o seu credor, quem está te processando, precisa recomeçar o processo do zero, tá? Então, um trustee estrangeiro, um administrador estrangeiro da sua empresa, ele não cumpre ordens de tribunais americanos, de juízes americanos, não tem nada a ver com o país dele, né? O país tem soberania. Então, para contestar isso, o credor precisa ir no país estrangeiro sob leis locais que são extremamente hostis, né? Por exemplo, em 40 anos, nenhum credor jamais quebrou um Cook Island Trust via tribunais locais, e na prática, escritório de advocacia nenhum vai atrás disso, tá? É uma loucura danada. Porque o escritório, ele precisa bancar o processo do próprio bolso, até ter o resultado. Por exemplo, chega um sujeito lá quebrado, ele foi vítima lá de dano médico, ele quer um processo lá de 1 milhão e ele não tem dinheiro. O advogado, o escritório pega o caso, vai gastar milhares de horas de advogados, ele quer ter um retorno. O risco de você ir atrás de uma empresa nas Bahamas, nas Ilhas Cook é enorme. Então, na prática, ninguém pega esse processo. Para pegar um processo desse, tem que ser geralmente a agência federal com recursos limitados e tretas muito grandes, assim, fraude federal algo muito grave, bilionário, porque escritório de advocacia privado, assim, é muito desinteressante para eles. Então, a melhor proteção patrimonial, ela acontece antes do processo acontecer, porque quando você não tem bens rastreáveis no seu nome, não vale a pena para o escritório ir atrás de você. Por exemplo, no Caribe tem essa ilha de Nives, acho que em português deve ser neve, algo assim. Você abrir um processo lá, para você abrir um processo na ilha, tá? Você começa do zero e você tem que deixar US$ 100.000 lá. Se você perder o processo, spoiler, é altamente provável que você perca, esses US$ 100.000 fica para a pessoa que você processou, tá? Para o padrão de prova lá é beyond reasonable doubt. Na prática, basicamente você precisa de um outdoor descer do céu nas costas do anjo Gabriel, dizendo que o cara é culpado. Ainda assim fica difícil. E, evidentemente, é a chamada sem reciprocidade, tá? Não existe reciprocidade entre ordens de tribunais americanos e ordens nessa ilha do Caribe. Então, os juízes dos Estados Unidos podem dizer o que quiser, o que vale, a ilha é soberana, o que vale é o que diz o juiz da ilha. Você tem que recomeçar o processo do zero na ilha e deixar US$ 100.000 lá só para começar o processo. Na prática, ninguém faz isso. Mas, curiosamente, o Caribe hoje não é mais o padrão ouro de proteção patrimonial, né? Padrão ouro é as Ilhas Cook. Não vou fazer uma piadinha, mas são as Ilhas Cook, tá? Uma ilha do Pacífico bem longe dos Estados Unidos e com ninguém sabe quanto dinheiro elas controlam, mas suspeita-se assim que é um volume incalculável. É uma ilha soberana, não reconhece sentenças estrangeiras, exige um padrão de prova, além de qualquer dúvida razoável também, na prática quase impossível de contestar. Você tem apenas 2 anos para contestar a transferência de ativos, se você quiser contestar. Tá? Na prática, você não consegue nem rastrear uma empresa lá direito. Olha o nível de privacidade. É crime nas Ilhas Cook revelar a identidade do beneficiário final de um trust. Tá? É crime. Né? Isso é muito sério lá. É uma ilha feita para proteção patrimonial. Então, o seu trustee, seu administrador, não pode revelar a identidade final do beneficiário. Tá? Não pode. É crime. Cláusula de coação. O administrador é proibido de devolver ativos se o criador do trust estiver sob ordem de jurisdição estrangeira, ordem judicial estrangeira, né? Legal duress. Então, se você recebe uma ordem judicial nos Estados Unidos exigindo que você
repatrie seus ativos de volta aos Estados Unidos. O seu trustee nas Ilhas Cook é proibido pela lei das Ilhas Cook de devolver esses ativos para você. Então, assim, na prática, meu amigo, ninguém põe a mão, né? Acabou. Você vai ver os exemplos aqui. Por exemplo, um dos casos mais famosos aqui, o FTC versus o Trudeau, né? Trudeau, ele teve uma treta grande lá, uma fraude, assim, um negócio multibilionário com um negócio de emagrecimento. E o FTC é a Federação Nacional Federal do Comércio dos Estados Unidos, tá? É uma agência federal com recursos ilimitados. Esse cara se meteu numa treta, assim, gravíssima, foi preso. O cara, assim, bem um 71 mesmo, tinha 37,5 milhões ou mais num trust nas Ilhas Cook. Resultado, não conseguiram quebrar o trust, tá? A agência federal, com recursos ilimitados da maior potência do mundo, não conseguiu tocar numa empresa sob a jurisdição das Ilhas Cook, uma ilha desse tamanho, umas ilhas desse tamanho assim, lá no Pacífico, ninguém sabe onde, tá? Outro caso também, FTC versus Anderson, tá? Processo multimilionário. A própria agência federal desistiu de tentar quebrar o trust. Tá? Uma agência federal do país mais rico do mundo, com recursos ilimitados. Tá? Outros casos aqui, outro processo multibilionário, BBT Escritório versus Bellinger, também nada. Outro, outro caso famoso, Chadwick versus Green, julgamento 2,5 milhões. Tá? O Chadwick, o cara estava preso, cheio de treta, mas o que tinha nas Ilhas Cook, mesmo o cara sendo condenado criminalmente e tudo, lá pelas tretas em que ele se meteu, nunca conseguiram recuperar. O caso do O.J. Simpson é interessante, tá? Ele colocou o patrimônio dele numa mansão na Flórida, né, que é homestead, né, bem de família, no Texas também tem isso. Não importa o valor da casa, tá? Se for sua propriedade principal, ela é impenhorável. Então, ninguém conseguiu tocar no patrimônio dele. Você contrasta isso com o Brasil, em que você pode ter sua casa penhorada por causa de dívida trabalhista, né? Outro caso aqui, um processo de má prática médica contra o Dr. Edson. Tinha um trust de 1,6 milhões, ninguém conseguiu quebrar. Tá? Então, assim, isso estruturado bem, na prática ninguém quebra. Porque todos os juízes dos Estados Unidos juntos, a Agência Federal dos Estados Unidos, recursos limitados, tá? A Agência Federal não conseguiu quebrar. Claro que você vai me perguntar, Iago, como é que é a maior potência do mundo, né, que tem um arsenal ilimitado de armas nucleares, tem dinheiro que não acaba mais, como é que eles não conseguiram quebrar uma empresa numa ilhazinha desse tamaninho, né? Porque todo mundo, né, as primeiras pessoas a abrirem empresas nesses paraísos fiscais são os próprios governantes. Então, são os próprios políticos, os próprios empresários, os próprios juízes, os próprios senadores, o próprio presidente, todos eles abrem a empresa offshore nessas ilhas. Então, nessas ilhas, essas ilhas elas guardam o dinheiro de todo mundo importante dos Estados Unidos. Se você abre um precedente e quebra uma empresa lá, você acaba quebrando para todo mundo. Então ninguém tem interesse nisso. É de interesse de todo mundo manter esses paraísos fiscais, tá? Simples assim. Então, os senadores, deputados, governadores, prefeitos, presidentes são os primeiros a ser interessados em manter a proteção dessas ilhas, tá? Elas existem para isso. Exemplos aqui de casos reais de médicos que usaram trusts offshore, tá? Só para você poder pesquisar aí. Caso Octomon. Ele perdeu a licença, o Dr. Michael Caravan, mas ele tinha o chamado Athena Trust, proteger o centro cirúrgico dele em Beverly Hills e suas contas suíças, né? Porque você pode ter seu centro cirúrgico, sua clínica, ser sócio no hospital, mas o equity, o valor, né, a propriedade daquela clínica, naquele centro cirúrgico, é de uma empresa estrangeira. Nesse caso, é um trust. E aí, mesmo que você seja processado, aquilo não é seu, não tem o que se fazer. Dr. Richard Edson, cirurgião plástico processado por múltiplas mortes. Tá? Caso muito triste, não estou dizendo que é justo. Mas ele tinha um trust de 1,6 milhões de dólares na Áustria, permaneceu intocado. Dr. James Naples, podólogo condenado por fraude federal. Fraude federal aqui é brabo, tá? Mesmo assim, os ativos estavam protegidos nas Ilhas Cook. Denise Rich tinha um trust com 100 milhões ou mais, incluindo iate e jato. Ninguém conseguiu pôr a mão. Então você vê que os escritórios de advocacia aqui não são bobos. Eles não vão atrás de um médico recém-formado
que não tem patrimônio para processar. Ninguém vai atrás de salário de médico recém-formado aqui. A não ser para pensão alimentícia, é óbvio, né? E o médico que já é graúdo, já está com empresa, já está bem sucedido, ele vai ter uma estrutura forte de proteção patrimonial. Eles geralmente vão atrás do médico que tem aí os seus 5 aninhos de formado. Só para você ter uma ideia de algumas das possibilidades, como eu disse, né? Uma coisa é você, outra coisa é a sua empresa. São duas pessoas diferentes, tá bem? A dívida da sua empresa é a dívida da sua empresa, aquilo que é sua dívida é a sua dívida. É muito difícil transferir de uma para outra. Mas você também pode colocar uma empresa dentro de outra empresa, dentro de outra empresa e assim sucessivamente. E uma empresa é uma empresa local, outra empresa é uma empresa em Delaware, e a empresa dona dela é uma empresa offshore nas Ilhas Cook, e dentro de outra empresa nas Ilhas Cook, e na prática ninguém consegue rastrear a origem e você consegue ocultar também que você é o dono, né? Então, você pode ter, por exemplo, uma coisa bem básica aqui que fazem, né? Você tem sua clínica, né? Uma coisa é o seu painel de pacientes, tá? Que isso aí tem seu valor, que é a sua clínica. Outra coisa é o imóvel da sua clínica. Então você consegue abrir uma PJ, uma LLC para sua clínica, né? Para sua cartela de pacientes, seu painel de pacientes, e outra PJ para os imóveis da sua clínica. Então, a clínica, se processarem lá a empresa da sua clínica para um processo da conta má prática, o imóvel é outra empresa, não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Isso aí já é uma proteção básica. Além disso, você consegue alugar seu imóvel para sua própria clínica e abater o aluguel do seu imposto, tá? Então, fazem muito isso aqui. Outra coisa que dá para fazer, bom, essas duas empresas aí, elas pertencem a uma terceira empresa que fica fora do estado onde você está atuando. Então, uma decisão judicial aqui, no Texas, por exemplo, você teria que repassar lá por Delaware. E essa empresa de Delaware, ela pode estar dentro de um trust das Ilhas Cook. Então, na prática, o valor, o equity da empresa, tá, a liquidez da empresa, ela está toda no trust, numa legislação estrangeira, sem reciprocidade com o país em que você atua, tá? Inalcançável. Então, cada camada é uma barreira. O credor ia precisar litigar aí em 3 jurisdições diferentes. E ainda tem toda a questão do anonimato. Por exemplo, no Wyoming e Nevada, você consegue fazer uma LLC, uma PJ, sem registro público do dono. Além disso, uma empresa pode ser dona de outra empresa, que pode ser dona de outra empresa, e ninguém consegue rastrear o beneficiário final se você usa, por exemplo, um trust nas Ilhas Cook para isso, né? Lá é proibido revelar o beneficiário final do trust. Então, o trust ele pode ser dono de várias LLCs, né? Não tem problema. E o trust controla todo o equity dessas empresas, tá? Toda a liquidez dessa empresa está sob jurisdição desse trust, tá? Sob o controle desse trust e não conseguem chegar até você. Na prática, o rastreamento é impossível, né? Os grandes empresários vão usar aí 4 a 6 camadas. Outra coisa que dá para fazer também, né? Só para você saber, eu vejo muito pessoal falar isso. Ah, como assim não pode taxar rico? Se o rico planta milho, ele vai colocar o milho embaixo do braço e ir embora? Se o milho tem uma fábrica sei lá, de parafuso, ele vai botar a fábrica no bolso e ir embora? Não, meu filho. Ele simplesmente tira o equity do Brasil, né? O que que é o equity? O equity é o valor líquido da sua empresa, né? Então, o que que você consegue fazer simplesmente, tá? Uma opção aqui é o chamada equity stripping, né? Que é literalmente você retirar a liquidez da sua empresa e colocar sob uma legislação estrangeira. Por exemplo, o imóvel da sua clínica, né? Sua clínica tem imóveis. Você cria uma empresa, uma LLC offshore, dentro de um trust. Você registra uma linha de empréstimo, né, usando o imóvel como garantia. E aí o dono dessa linha de empréstimo, aí o seu credor, é esse próprio trust, que é seu, mas na prática não está lá no papel. Na prática, o beneficiário final é irrastreável. Então, esse imóvel, ele tem zero equity, tá? Simples assim. Esse imóvel não tem valor. Então, não adianta processar contra você que você não é o dono do imóvel. Tem um empréstimo contra esse imóvel, tá? Isso aí vale para qualquer coisa. Tá? Qualquer bem você consegue fazer isso. Você continua usufruindo do bem à vontade, você pode deixar. Esse dinheiro, na verdade, nem existe, né? É uma troca de contrato. Mas você permanece em controle, mas você não é dono. Então, por isso que se diz, né? Rich people don't own anything, they control everything. Control everything, own nothing. Né? Isso aqui é um ditado nos Estados Unidos. Você pode fazer isso com empréstimos reais também, né? Mas aqui o mercado imobiliário é muito bom por causa disso.
você acessa empréstimo aqui com LTV de 70%, loan to value, né? Então, sei lá, sua casa tem 1 milhão, vale US$ 1 milhão, seu imóvel da clínica, você consegue pegar 700 mil com o banco. Por que que isso é interessante? Primeiro, empréstimo aqui nos Estados Unidos não tem imposto de renda, porque não é considerado renda, né? Empréstimo é um passivo. Então, não existe imposto em cima de empréstimo nos Estados Unidos, né? Imposto em cima de empréstimo é o fim do mundo, mas infelizmente aqui nos Estados Unidos isso não existe, né? No Brasil já me disseram que tem imposto em cima de empréstimo. Isso é um absurdo, né? Isso é diabólico. Então, nos Estados Unidos não existe imposto em cima de empréstimo. Você pode usar esse empréstimo para investir na sua clínica, adquirir novos imóveis, pode montar aí uma carteira de índice, de ações, como você quiser. E os juros são muito baixos, né? Dependendo da época, aí vai ser coisa de 5%, tem época que é até 2%. Então, você não paga zero de imposto sobre esse empréstimo, você acessa a liquidez e o equity desse imóvel passa a ser do banco, né? Então, se te processarem, você não pode te, o dono, na verdade, é o banco, o equity está com o banco. Então, você tem proteção patrimonial e otimização fiscal. E os juros do empréstimo, né? Você investindo bem, os seus investimentos vão render acima dos juros. Além disso, se você usar isso para investir na sua clínica, esse valor para investir na sua clínica, você consegue abater até os juros do empréstimo do seu imposto, tá? Essa estratégia ela é muito conhecida, por isso que grandes empresas aqui nos Estados Unidos têm empréstimos, né? Por exemplo, todo mundo sabe aí o caso aí do Jeff Bezos, do Elon Musk, né? Eles não recebem salário. O que eles fazem, eles recebem ações. E aí eles simplesmente tomam empréstimos usando as ações como garantia. Em vez de pagar 40% de imposto sobre salário, eles vão pagar aí 2 a 5% de juros por ano, né? Os investimentos deles rendem acima disso, e se eles usarem o dinheiro para investir em imóveis, tá, nas próprias empresas dele, ativos para a empresa, eles abatem até os juros dos empréstimos do imposto deles, né? Por isso que rico aqui nos Estados Unidos fica pegando empréstimo, otimização fiscal. Só para você saber, além de você conseguir pegar esses empréstimos aí sobre a sua propriedade, sobre os seus ativos, se a coisa ficar feia, se os advogados começarem a ir para cima de você, né, se você ainda não tiver montado uma estrutura offshore, você consegue vender o direito sobre aquele empréstimo para uma third party, tá? Para um terceiro. Então, conseguiram rastrear que esse empréstimo aí, na verdade, era seu, que você controla a empresa que pegou esse empréstimo, você não fez o trust lá, o offshore, não tem problema. Você vende o direito sobre esse empréstimo para uma terceira empresa, que é independente, tá? Acabou o problema. Então, esse novo detentor, ele tem prioridade sobre qualquer credor. Então, na prática, quem está te processando não consegue receber nunca, tá? Então, você já não tem mais o controle sobre o empréstimo, você cria uma barreira que é intransponível. Então, é impossível, né? Tem uma fila de credores. A prioridade é quem é o dono do equity do imóvel, né? Do ativo. E se esse dono for irrastreável, for uma empresa fora da legislação estadunidense, americana, o que que sobra, né? Sobra nada. É engraçado isso, né? Que o pessoal fica nessa, mas os ricos não vão levar as fábricas. Não, eles não precisam levar as fábricas, né? Você pode sair tomando empréstimo aí em empresa offshore e tirar o equity do Brasil inteiro. É o que eles fazem na prática, né? Assim que os ricos protegem o patrimônio, os grandes empresários protegem o patrimônio contra a taxação e contra processos, né? E você ainda vende os direitos sobre os empréstimos. Empréstimo é só uma maneira, tem várias, né? Você pode criar uma outra empresa, na verdade, e registrar que você tem que pagar royalties para essa empresa, porque você usa lá um método patenteado lá daquela empresa, né? Tem grandes empresas aí que fazem isso. Então, na prática, a sua empresa, por exemplo, no Brasil, opera no prejuízo, porque você paga royalties para uma empresa estrangeira. E como esses grandes empresários trabalham em regime fiscal de imposto em cima do lucro líquido, né? Lucro líquido é pleonasmo, na prática, se não tiver lucro, não tem imposto, né? Muitas empresas fazem isso. Então, sem isso você vê que tem várias maneiras, né? Vamos lembrar aqui das camadas. Nível um é o basicão para quem está começando agora, seguro, seu empregador vai pagar e vai descontar do imposto dele, problema nenhum. Nível 2, né, você não vai ficar colocando sua clínica no seu nome, imóvel da sua clínica no seu nome, você vai ter só a sua homestead no seu home, sua homestead no seu nome, né? Você vai abrindo PJs, LLCs aqui nos Estados Unidos, tá? Uma LLC para o imóvel da sua clínica, outra LLC para o seu painel de pacientes, porque assim, né, um processo contra um não afeta o outro. Terceiro, né, você pode criar trusts domésticos, né? Você pode abrir.
Você abre empresa em Nevada, em Delaware, acho que com US$ 500 você já abre. Tem muito empresário brasileiro abrindo. E seu nome não fica nos registros públicos. Além disso, Delaware, se bem me lembro, você tem 2 anos para questionar uma transferência e é muito difícil questionar. Você tem que provar beyond a reasonable doubt, um nível de prova absurdo que aquela transferência foi fraudulenta. Enfim, é paraíso fiscal, tá? E você ainda consegue colocar uma entidade offshore para ser dona dessa empresa americana, né? Por exemplo, o Trust das Cook Islands, simples assim. Então, um trust na Cook Islands ele consegue controlar várias LLCs globalmente, é assim que eles fazem. E ainda tem toda a estratégia de equity stripping. Então, você consegue, na verdade, esse nível 6 aqui você consegue usar em qualquer nível. Você tem a opção de pegar empréstimo. Esses empréstimos podem ser reais ou podem ser apenas no papel, não precisa ter troca de dinheiro. Você pode fazer empréstimo, inclusive, de uma empresa para outra, muita gente faz isso, até por questões de otimização fiscal, né? Você acessa liquidez e você coloca a empresa ali no prejuízo para você não pagar imposto. Tem várias estratégias assim. É claro que isso aí requer muita sofisticação, porque a Receita Federal aqui não é boba, mas que ser feito é feito. Você tira o equity dos seus ativos com empréstimos, pagando royalties, pagando consultorias para empresas que, na verdade, você controla, só não estão no seu nome, empresas fora dos Estados Unidos, e na prática ninguém consegue alcançar. Na prática, a proteção patrimonial ela é muito eficiente porque não precisa chegar no tribunal, na prática não chega no tribunal. Os escritórios de advocacia, eles não conseguindo localizar bens que eles conseguem alcançar, dentro da legislação que eles conseguem alcançar, eles vão desistir. Porque para mover um processo contra você, vão gastar milhares de horas de advogado, né? E vai ser um custo enorme você botar um processo do zero, viajar lá para as Ilhas Cook, ou o Caribe é mais perto, né? As Ilhas Cook é longe pra caramba, começar um processo do zero num país que é feito para blindagem patrimonial. Só para você ter uma ideia, estima-se que 30 trilhões de dólares no mundo estejam em paraísos fiscais, tá? Isso é mais ou menos o PIB dos Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos também é um paraíso fiscal. Então, esses processos levam muitos anos, a chance de sucesso é mínima, o gasto é enorme e o padrão de prova que você precisa obter é basicamente impossível, né? Basta você ver os casos aí de empresários condenados por crimes federais nos Estados Unidos e não conseguiram quebrar o trust deles. Evidentemente, a proteção patrimonial perfeita ela é feita antes do processo chegar, não depois. Mas em matéria aí de offshore, mesmo depois do processo chegar, você consegue fazer muita coisa. Porque, bom, na prática, quando você tira da legislação em que você atua, quando você tira seu equity do alcance de, dos escritórios das cortes locais, ninguém mais tem interesse em perseguir isso, né? É uma questão de você ser bem orientado. Lembrando que isso tudo é legal, ético e essencial, tá? Nada do que eu estou falando aqui é ilegal. Ninguém está falando aqui de usar laranja, nada disso, tá? Ninguém está falando de sonegação fiscal. A gente está falando de asset protection. Lembrando também que os Estados Unidos têm worldwide taxes, assim como no Brasil tem, ou seja, você paga imposto sobre patrimônio em qualquer lugar do mundo se você for residente fiscal dos Estados Unidos. Então, as estratégias de elisão fiscal são muito eficientes, mas essa aula aqui de hoje não foi para isso, tá? Aqui eu estou falando de proteção patrimonial. É claro que isso aqui também é usado para otimização fiscal. Os empréstimos, eles são usados o tempo inteiro para isso. Os royalties, né, você botar a empresa no prejuízo tributário, como a Amazon faz desde sempre, porque é um imposto em cima do lucro, né? Se não tem lucro, não tem imposto. Então, isso aí é parte das estratégias para você otimizar o seu imposto, tá? Elisão fiscal, não é evasão fiscal nem sonegação fiscal, é elisão fiscal. É completamente ilegal e nos Estados Unidos tem muitas maneiras de você fazer isso. Mas não é o nosso foco aqui, não é porque está lá no Trust das Ilhas Cook que não se paga imposto, tá? Existe toda uma legislação tributária específica para isso. Existem outras estratégias para otimizar imposto. Quanto a imposto sobre herança, é sim muito interessante, tá? Holding, Trust, LLC, empresa não morre. Então, na prática, rico não paga imposto sobre herança. Simples assim. Além disso, aqui nos Estados Unidos, até na pessoa física tem o step up in basis. Então, você herda ativos no valor atualizado de mercado. Se seu pai, por exemplo, comprou uma casa por 250 mil, faleceu, e a casa vale US$ 1 milhão, o valor da casa é atualizado para o valor do dia da morte dele. Então, você não paga imposto sobre ganho de capital, tá? O chamado step up in basis, né? O pessoal fica falando, Estados Unidos tem imposto sobre herança, acho que o Lula que falou isso, né? Não, não tem, ainda tem step up in basis.
e todo mundo abre empresa, a empresa não morre, então não faz sentido falar imposto sobre herança. Infelizmente, só quem paga imposto sobre herança é pobre no Brasil. Uma tristeza isso, né? Tristeza total. Imposto sobre herança é diabólico, cara, é satânico mesmo. Você cobrar imposto do sujeito até depois que ele morreu, isso é coisa do capiroto. E aí, agora deu para entender? E aí, deu para entender como é que os Estados Unidos são hoje um dos grandes paraísos fiscais da Terra e como existem estratégias de blindagem patrimonial que vão te tornar intocável aqui nos Estados Unidos? É claro que muita gente, infelizmente, só aprende isso depois que o bumbum já foi para a janela. Você está aprendendo isso de graça comigo aqui no YouTube, depois da minha experiência lá com o meu mentor na Flórida, né? Onde eu acompanhei na Clínica da Dor, sou muito grato a ele. Ele me dizia, né? Esse bar, ele tinha avião, tinha um monte de barco, né? Não, esse barco não é meu, é de uma empresa, eles só me deixam usar. Então, Own Nothing, Control Everything. E agora você vai rir quando te falarem de processo, sendo que no Brasil tem esse risco judicial enorme, lei muda toda hora, nego penhora bem de família por causa de dívida de CLT, e nos Estados Unidos você teve aí, o pessoal compra casa na Flórida, compra casa no Texas, porque é empenhorável, né, seu home state. Então você vê os casos dos empresários milionários se mudando para a Flórida, para o Texas, o tempo inteiro, comprando mansões, porque eles sabem que nenhum processo vai conseguir tocar naquele bem deles, né? É óbvio, né, gente? É direito básico você ter um bem de família e você ter sua própria casa e nenhum credor conseguir tomar isso de você, não importa o valor da casa. Então, esse caso recente do Brasil, desse setor da Globo que perdeu a casa por causa de processo, é muito preocupante, cara, é muito triste, né? No Brasil você não pode ter terra, é invadido, qualquer um MST invade, aldeia indígena, isso aqui é quilombola, aí o cara perde a terra, o outro pede um processo trabalhista, tem a casa penhorada, isso é um completo absurdo, tá? Você vê a questão da segurança legal dos Estados Unidos é muito maior. E se você está falando de offshore, então os Ilhas Cook, aí é o padrão ouro. Repare também que eu não falei de cripto aqui, não falei de Bitcoin, porque qual que é a grande inovação do Bitcoin? Antes dessa tecnologia de proteção patrimonial, ela está disponível há muitas décadas, mas só era disponível a quem já era assim, um grande empresário, porque é muito caro você manter um trust offshore, né, nas Ilhas Cook, no Caribe. Né? O Bitcoin, ele nivelou o jogo, né? Ele consegue proteger o patrimônio de quem é pobre. Então, por isso que os governantes ficam loucos da vida com Bitcoin, mas eu não falei de criptomoeda aqui, eu só falei de proteção patrimonial tradicional, né? Você com a carteira fria de Bitcoin, todas as cortes dos Estados Unidos, do Brasil, da China, da Rússia, de todo mundo juntas não conseguem tocar num centavo seu. É a versão digital do Trust das Ilhas Cook. E você ficou curioso? Você agora está animado para ser médico nos Estados Unidos, montar seu patrimônio, deixar seu patrimônio para sua família sem governo nenhum tocar, proteger seu patrimônio contra processos, né? Criar riqueza aí que vai ser usufruída pelas futuras gerações, né? Criar riqueza aí que vai garantir o futuro dos seus filhos e seus netos. Quer saber como é que eu fiz para revalidar meu diploma nos Estados Unidos, para ser médico aqui no Texas, fazer minha residência médica nos Estados Unidos? Meu amigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu programa 100% online de revalidação, onde eu vou te mostrar do zero como é que você também será médico nos Estados Unidos. Tá tudo, tudo, tudo. Como é o processo, as inscrições, as provas, os estágios, as entrevistas, tudo do zero. Como é que a gente estuda, quais materiais que a gente utiliza, como a gente consegue estágios, como é que a gente monta currículo, como é que a gente pleiteia aí uma vaga de residência, de fellowship, como é a experiência das entrevistas, como fica a questão dos vistos, tudo do zero. E eu vou te pegar pela mão e vou te contar toda a minha experiência, né? Se você gostou dessa aula aqui, saiba que o meu curso é ainda mais completo, muito mais completo. São mais de 70 aulas com a qualidade que você viu aqui. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente tem um encontro marcado no meu curso, porque logo, logo a gente vai se encontrar aqui na terra do tio Sam. Saudações texanas. Temos um encontro marcado. A gente se vê no meu programa 100% online. Eu vou te mostrar do zero como é que você também será médico nos Estados Unidos. Um abraço!